Pessoal do Sou Mais Edu, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel, sou professora de Biologia e nós estamos falando aí dos sistemas presentes nos seres humanos, estudando um pouquinho sobre fisiologia humana. Essa aula é continuação desse assunto. Nós vamos falar hoje sobre os sistemas tegumentar, sensorial, tá bom? Motor e o sistema esquelético. Esse é um assunto, né, relativamente pequeno, basicamente é explicar as estruturas, né, dos órgãos que vão compor então, tá bom? Então, primeiramente aqui, ó, sistemas, né, sensorial. Esses sistemas, o sistema sensorial, ele foi altamente desenvolvido nos cordatos, né? Aí nós temos aí os mamíferos, os répteis, as aves, né? Os peixes. Nós temos várias particularidades de acordo com cada classe, né? Com cada grupo, né? Nos invertebrados, o sistema é mais primitivo. O sistema sensorial mais primitivo, com glândulos, não chega a formar um cérebro, não chega a formar uma estrutura igual encontramos nos vertebrados. Né? Nos invertebrados são glândulos, terminações nervosas apenas, né, que vai dar alguma sensibilidade, mas não exatamente igual aos cordatos. Né? A visão, né, dos invertebrados é bem limitada. Nós temos aí alguns pelinhos, né, que vão auxiliar também, vai auxiliar, né, nesse sistema sensorial e tal. Então, a gente vai focar no que é aquilo do ser humano, só mesmo para você fazer uma comparação. Então, no ser humano, né, nós somos mamíferos, né, os mamíferos vão ter características semelhantes à nossa. Então, nós temos aí, principalmente, a visão, né, bem desenvolvida. Nós, seres humanos, temos um órgão, o olho, né, bem desenvolvido. Claro que a gente vai ter grupos de outros animais, né, que vão ter uma visão melhor, vão enxergar à noite, né? Isso vai depender de cada grupo. Nós, seres humanos, nós temos enxergamos, né, melhor com a luz, não temos essa característica de conseguir enxergar sem a luz, né? A gente precisa da luz para podermos converter então a imagem do objeto. Nós temos, né, na retina, células, os cones, os bastonetes, são células que vão receber, né, essa intensidade luminosa, vão converter essa imagem, são capazes de converter, né? Então, presente aí na retina. A retina é a estrutura posterior, né, onde nós temos terminações nervosas e células que são capazes de absorver a luz e absorver as cores, né, absorver as tonalidades. Isso aí é muito particular de cada um, né? Ninguém briga por causa de cor, né? Uns falam azul claro, outros falam azul Tiffany. Ninguém briga porque cada um né? Cada um consegue enxergar um padrão. Claro que não vai fugir, azul vai ser azul, né? Não vai dessas cores, né, primárias e tal, você não vai fugir. Mas em questões de tons, de tonalidade, as mulheres têm mais facilidade em ver mais tonalidades, porque tem a ver, né, com o material genético, tem a ver aí com o cromossomo X. Como a mulher tem 2 cromossomos X, então ela vai ter células, né, uma maior quantidade de número dessas células. Os homens, eles têm uma pouca dificuldade de enxergar algumas tonalidades. Não estou falando de cor, estou falando aquela paleta lá de azul, tem 500 tons de azul, né? Alguns vão enxergar menos tonalidade do que outros. Tem a ver com essas células sensoriais que estão presentes aí na retina, tá? Então, o olho, nós temos a esclerótida, né, que é a parte externa do olho. No interior, aqui na parte posterior, de importante, nós temos a retina vai terminar, né, essas células nervosas, elas vão todas caminhando em direção e formando o nervo óptico, vai caminhar em direção ao nosso cérebro, né, em direção ao mesencéfalo. E aqui, olha, nós temos aqui em azulzinho, vermelhinho, representando a vascularização, né? Tem artérias aqui, tem veias, tem uma estrutura que vai nutrir essas células, né, com o tecido sanguíneo. Então, dentro desse nervo óptico, eu tenho vasos sanguíneos. Aqui, seguindo aqui, nós temos aqui, né, e nós temos uma musculatura. Essa musculatura serve
para mexer na íris, né? A íris, ela, de acordo com a intensidade luminosa, se tiver muito claro, a íris vai fechar, se tiver muito escuro, ela vai abrir, né, para que passa mais luz. Se tiver muita luz, igual aqui no estúdio, tem muitos refletores, então a tendência é ela fechar, porque já tem muita claridade, ela fecha. Então ela tem essa sensibilidade, tem musculatura que vai fazer esse movimento, né? Os neurotransmissores noradrenalina e adrenalina têm também esse potencial de atuar na íris, né? Eles vão fazer com que haja a dilatação da íris, vai, né, abrir, e a acetilcolina vai fazer o oposto, ela vai fechar, né? Vai diminuir, então, o tamanho da pupila. A pupila é o orifício que vai ficar na íris, no meio da íris, é ela que vai controlar, então, esse orifício, como se fosse a lente daquelas câmeras, né? Aquelas câmeras antigas que o pessoal usava, a lente fechava, abria. Então, a pupila é um orifício para onde vai passar a luz, que é controlado o tamanho, né? A quantidade de luz, o tamanho do orifício é controlado pela íris. A íris é aquela parte colorida do olho, né? Tem gente que tem ali a íris, né, azul, verde, nos castanho escuro, folha. Isso aí vai também de acordo com a genética da pessoa, aquilo que ela está predisposta, então, a formatos, tonalidades da íris. Aqui atrás nós temos o cristalino, né? O cristalino é a lente propriamente dita, é a lente por onde vai converter a imagem. Imagina uma lente de óculos, né? É uma lente que vai converter a imagem. Aqui na frente nós temos a córnea. A córnea, né, ela é uma estrutura mais elevada. E essa córnea, ela protege isso tudo, essa estrutura toda. A córnea, ela consegue regenerar, né? O tecido epitelial, ele é transparente, ele consegue ir regenerando com o tempo. Claro, há problemas, né? Problemas depois desenvolvidos e tal. Talvez a pessoa, dependendo do problema desenvolvido nessa córnea, talvez ela vai ter que fazer transplante de córnea, né? Aqui dentro do olho existe um líquido, né? O humor vítreo e, né, aqui o humor vítreo, aqui o corpo vítreo. É um líquido que vai preencher o olho, vai preencher, então, essa estrutura toda. Aqui nós temos algumas doenças de visão, né, causando problemas de visão. A hipermetropia, então, olha, veja bem, a luz, ela vai passar de pincel. A luz, ela vai entrar pela íris, né? A imagem vai entrar e é correto que essa imagem chegue até a retina, encosta diretamente na retina. Se eu tenho algum problema, né, o olho, ele durante o desenvolvimento, ele ficou, digamos assim, ele desenvolveu de uma forma errada e talvez, né, a estrutura que deveria estar jogando a imagem na retina certinho, vai jogar essa imagem atrás da retina. Aí eu vou ter um problema de visão chamado hipermetropia. A pessoa tem dificuldade de enxergar objetos de perto, né? A hipermetropia, ela tem dificuldade de enxergar de perto, porque a imagem está sendo jogada para trás da retina. Quais são as lentes de correção? Aí a pessoa vai usar o óculos e a lente vai corrigir. Que tipo de lente? Lente convergente. Tá? Isso aqui é muito importante. Isso aqui pode ser usado tanto na matéria de biologia, né, com conteúdo de biologia, também pode ter um olhar também na questão da física, porque estamos tratando, né, de lentes, né, de imagem e tal. Aqui nós temos a miopia. No caso da miopia, a imagem, ela vai ser formada, olha, ela vai ser formada antes da retina. Na hipermetropia é depois da retina, é como se essas estruturas, né, como se o cristalino fosse desenvolver-se, ficasse grandão e tal, e aí joga a imagem para depois da retina. Aqui na miopia é como se ele não desenvolvesse tanto, assim, ficasse um pouquinho menorzinho, e aí ele joga a imagem antes da retina. Então, a miopia é antes da retina, aí a pessoa vai ter dificuldade para enxergar de longe, não vai enxergar, né, tão bem de longe. Aí a lente, qual é o tipo de lente? A lente divergente. Então, aqui, ó, hipermetropia, para fazer essa imagem
fazer ela corrigir, para ela chegar na retina, são as lentes convergentes, né? Ela vai pegar a imagem e vai diminuir, esse aspecto vai diminuir. As lentes divergentes, ela vai aumentar, né, a frequência, então eu vou corrigir jogando essa imagem onde deveria ser jogada, que é na retina. E tem o astigmatismo, né, que aí, no caso, aí, o cristalino, ele é deformado, ele não é certinho, e aí a imagem, ela vai ficar torta. Em vez aqui, vamos usar esse desenho desse olho aqui. Em vez dela ir retinha, ela vai fazer assim, ó, né? Ou ao contrário, ela pode jogar a imagem para baixo também. Então, ela vai ficar torta porque ele vai estar torto. Não vai ser um caso dele estar ampliando ou diminuindo. Vai estar torto e a imagem vai ficar torta. E aí, usa lentes cilíndricas para corrigir, então, esse desvio aí e jogar a imagem certinho lá para o centro da retina. Tá bom? Nós temos também o sistema auditivo, né? Vai ser... Nós precisamos de nossos órgãos, né, de audição, o ouvido. Nós temos aqui, olha, essa estrutura do ouvido, ela é chamada de aurícula, né, a parte cartilaginosa, o ouvido externo. A aurícula. Depois da aurícula, nós temos aí, qual que é a função? É proteger, né? É proteger e ampliar, né? Digamos que ajuda também a ampliar, né? Principalmente nos animais que a gente observa, né? Os cachorros, as raposas, né? Que têm orelhas bem atentas, né? A finalidade ali é ajudar na ampliação. Essa orelha externa, então, vai ajudar a ampliação, esse ouvido externo. E aí nós temos o canal auditivo por onde as ondas sonoras vão passar. Aqui nós temos a membrana do tímpano, né? Nós temos a membrana do tímpano. É muito importante, né, você saber usar cotonete certo, de uma forma correta. Aliás, cotonete não se deve enfiar lá dentro, você vai limpar bem na parte externa, até porque a cera que é produzida no ouvido, ele ajuda a proteger, né, para que não haja proliferação de micro-organismos e tal. Então, não é interessante você ficar retirando aquela cera interna. Você vai limpar o seu ouvido na parte externa, que é onde a pessoa está vendo, né? A pessoa está vendo o trem lá escorrendo, saindo assim, você limpa a parte externa. Lá dentro ninguém vê, não precisa na necessidade de você limpar, porque corre o risco de você, com o cotonete, perfurar o tímpano. Então, parte interna não se deve limpar, você limpa a parte externa. Se você tiver com muita cera, né, dificuldade de ouvir, aí você tem que ir num médico, né, ele que vai fazer uma limpeza lá, o médico especialista vai limpar sem machucar o seu aparelho auditivo. Você sozinho limpa apenas a parte externa, onde as pessoas estão vendo, ok? Então, o tímpano, a membrana, ela é bem sensível, ela vai captar essas ondas, né? Se aqui eu preciso, então, de luz para enxergar, aqui para eu converter, para eu ver todas as imagens, eu vou precisar de luz, né? A luz que vai fazer eu converter, aqui eu vou precisar de ondas sonoras. Então, a audição, esse aparelho aqui, ele vai receber os estímulos advindos de ondas sonoras. Vai bater no tímpano. O tímpano, né, ele vai receber, então, primeiro essas ondas. As vibrações do tímpano vão ser capturadas por 3 ossinhos. Os 3 menores, a gente vai falar um pouquinho de sistema esquelético. Então, aqui são os 3 menores ossos do nosso sistema esquelético, né? Quem são eles? É martelo, bigorna e estribo, né? Então, primeiro o martelo, ele vai receber essas vibrações, a vibração vai passar para a bigorna e a bigorna vai passar para o estribo, que é o menorzinho, mais delicadinho de todo, né? Como se fosse, né? Então, vem uma vibração muito grande e isso vai diminuindo, 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 até ela ficar bem, bem sensível e essa vibração vai passar aqui para a cóclea, vai ser transmitida, né, por todo esse aparelho vestibular, que ele é composto, né, esse aparelho vestibular. Nós temos 3 estruturas aqui. Essa parte aqui, nós temos aí o trículo, o sáculo e os canais semicirculares, né? Esses aqui são os canais semicirculares e aqui nós temos a cóclea. Nessa estrutura aqui,
a célula, a presença, então, de células sensitivas que vão ajudar, né, na retransmissão, então, dessas ondas sonoras. E aí, o nervo é como se eu tivesse, então, transcrevendo, digamos assim, né, transcrevendo, então, essa informação até, esse aparelho vai transcrevendo a informação até os nervos. Aí dos nervos, aqui nós temos os nervos auditivos, que vão levar, então, essa informação até o mesencéfalo lá do nosso cérebro, tá? Então, qual que é a finalidade desse aparelho todo? É absorver as ondas sonoras, interpretar essas ondas sonoras e passar a informação para os nervos, e os nervos vai levar essa informação lá para o nosso cérebro, aonde vai ser, então, processado. Nós temos memória auditiva, né? Nós temos uma memória auditiva, às vezes a gente está lá, de boa, viajando na maionese, aí a gente escuta um barulho, um som de uma música antiga que nós ouvimos na infância. Talvez na época, na infância, a gente não cantava, não dava muita atenção, mas de vez em quando ouvimos aquela música. Então se torna. Aí, no momento que a gente reconhece, peraí, conheço de algum lugar, você está ouvindo, havia uma nostalgia, porque nós temos uma memória auditiva. É por isso que você consegue aprender quando você está ouvindo, né? Você vai aprendendo porque você tem uma memória auditiva, tá bom? E esse aparelho, né, o chamado aparelho vestibular ou labirinto, é o aparelho, ele também tem uma função de mandar informações para o cérebro em relação ao nosso movimento, né, a nossa posição, a nossa postura. E aí tem uma doença que chama labirintite, né, que é inflamação, um problema aqui nesse labirinto, e a pessoa ela vai ter tonturas, né, ela vai ter vestígios, vai escutar zumbidos e tal, vai ter, né, pode até desenvolver alguns desmaios, dependendo, né, do grau. Então é porque esse órgão ele está também envolvido com a questão do nosso equilíbrio, né? Ele manda para o cérebro informações da nossa posição, do jeito que nós estamos. Então, ele tem a ver com o equilíbrio, tá bom? Por isso que quando você gira, você pega aquelas cadeiras de rodinha e você começa a girar. Aí você levanta de uma vez, né? Você fica doidão assim, cai no chão, começa a rolar no chão sem querer, né? Modificou todas as suas informações sobre o seu espaço, né? Você girando muito rápido ali, atrapalhou toda essa estrutura aqui, seu cérebro deu uma pane, tá bom? Sobre o olfato e paladar. O quadro foi pequeno, não deu para desenhar tudo, mas aqui é tranquilo também. Né? No caso do olfato, nós temos então lá nos nossos seios nasais, né? No nosso tecido epitelial, né? Que vai estar presente, então, nossas narinas e tal, nós temos aí presença de células nervosas que vão receber, né, que conseguem, então, receber esses estímulos, né? O olfato são receptores químicos. Então, quando eu consigo sentir o cheiro de alguma substância, é porque minhas células estão identificando a composição química daquela substância, tá? Isso é um pouco triste de saber, porque se você pensar que quando você vai sentir o cheiro do pum, é porque o seu cérebro está reconhecendo a composição química do pum, né? Então, é muito triste isso. Nós temos, então, células que vão receber esses estímulos. E a mesma coisa o paladar. Então, na nossa língua, nós temos na nossa língua papilas, né? Papilas gustativas. E elas vão capturar, então, a informação, né? O gosto azedo, amargo, doce, astringente, né? Ela vai capturando essas informações, né, das substâncias químicas que estamos, então, ingerindo.
Os cachorros, né? Quando a gente pensa nos outros mamíferos, os cachorros, né? Eles têm um olfato muito apurado, né? Muito utilizados para para servirem, né? Na polícia, procurando drogas, né? Procurando substâncias químicas explosivas. Eles têm um olfato muito apurado, muito mais do que nós. E interessante, um fato interessante para você, pessoas que têm problemas na visão, pessoas que são cegas, elas vão o quê? Os outros sentidos vão ser mais estimulados, né? Elas têm a tendência a ter uma audição melhor, um paladar melhor, né? Que vai compensando por um lado. E aqui, nosso tecido tegumentar. Nós temos então, né? Formando o tecido, o sistema tegumentar, aliás, né? Eu falei tecido, sistema tegumentar, que eu vou ter vários tecidos formando o meu órgão pele. Então, nós temos aí, ao longo, né, da evolução, nós temos aí, quando a gente chega aí nos cordatos, nós temos vários tipos de tegumento. Nós temos nos peixes, um tipo de tegumento, geralmente tem presença de escamas queratinizadas, né? Nós encontramos em alguns casos. Nós chegamos aí nos répteis, vai ter uma carapaça queratinizada, né? Uma epiderme bem queratinizada. Quando nós chegamos nos anfíbios, é um tegumento mais fininho, que possibilita as trocas gasosas. Então, encontramos diversas coisas, é muito diverso os tegumentos, porque vai ser de acordo com a sua adaptação ao seu ambiente. No caso, como nos mamíferos, nós temos alguns anexos, nós temos os pelos, as aves vão ter as penas, né? As estruturas pelos e penas são estruturas queratinizadas, basicamente aí uma função aí de proteger o corpo na perda de calor, né? Favorecendo aí a endotermia. Nas aves, as penas também têm a função de ajudar no voo, né? Auxiliam para que as asas possam alçar voo. Nos mamíferos, é apenas uma questão para aquecer, né? Manter quente. No caso, nós humanos, nós já não somos mais tão peludos, né? Perdemos os nossos pelos ao longo da nossa evolução. A tendência é provavelmente perdermos cada vez mais, né? As mulheres que digam com suas depilações a laser, né? Então, nossa finalidade, basicamente, é somente a estética, né? Nós temos alguns pelos aqui nos olhos, nos ouvidos, para proteção, mas basicamente não para aquecer mais, como nos outros mamíferos, né? Para evitar perdas por trocas de calor. Nós usamos roupa com essa finalidade. Os outros animais não usam roupas, então eles precisam dos pelos. E quando nós chegamos aí ao sistema tegumentar do homem, do ser humano, né? Nós temos então, para formar esse tegumento, nós temos uma epiderme. Essa epiderme, ela é queratinizada, né? Ela é queratinizada na palma da mão, na sola dos pés. É mais fácil, né? É muito mais áspero, mais queratina, é mais fácil de perceber essa queratinização. Nós temos também anexos, nós temos pelos, né? A unha também conta como anexo. Os chifres, né? Nós não temos os bois, né? As alces, outros seres aí vão ter chifre. Nós não temos, mas também conta como um anexo, né? Queratinizado aí. Nós temos apenas os pelos, nós temos glândulas. Os mamíferos têm muitas glândulas sudoríparas, né? E também vai estar presente no nosso tegumento. Você lembra da aula de tecido epitelial, você lembra da formação das glândulas. Então, nós temos a epiderme, que é basicamente aí feita de tecido epitelial, né, e uma parte externa aí queratinizada. Nós temos a derme, que é basicamente feita de tecido conjuntivo, né? Aqui nós encontramos vascularização, ou seja, nós temos aqui os vasos sanguíneos. Na derme nós encontramos, então, células receptoras, né? Células nervosas. Nós temos aqui que vai caminhando para a epiderme,
né, as suas terminações nervosas. Então, são vários tipos de células receptoras, células nervosas. Nós temos aqui, olha, o pelo, folículo, né, que vai formar, então, por onde vai desenvolver, vai crescer o pelo. Pode ter musculatura presa nesse folículo, musculatura que faz movimentar, né, levantar o pelo, baixar o pelo, sair de acordo, né, com às vezes vem vento, a pessoa fica arrupiada, porque a tendência é proteger para não perder calor. Então, fecha todos os poros, o pelo vai e fica levantado. Né, nós temos glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, né? E aqui embaixo a hipoderme é a camada de gordura. No caso dos mamíferos que vivem em regiões árticas, regiões muito frias, essa hipoderme ela vai ser bastante densa, né? Vai ter um tipo de gordura marrom que protege eles muito melhor, de uma forma muito mais eficiente nessas regiões aí, impedindo que haja muita troca, né, de calor, né, para o meio ambiente, ok? Então, tecido tegumentar para proteger e vai depender, quando a gente faz uma comparação com os outros animais, vai depender ali, então, do habitat, né? Então, por exemplo, o anfíbio ele tem uma adaptação, o réptil vai ter uma outra adaptação. Para nós, seres humanos, nosso tecido é para proteção, vai nos proteger, né, protege nosso corpo do ambiente, protege do ambiente externo, né? Não para entrar algum micro-organismo, na maioria das vezes, né, são poucos micro-organismos que conseguem passar por nossa pele, a maioria deles, para poder entrar para dentro do nosso corpo, a gente tem que cortar ou ingerir, né? Ou também podemos ingerir para ser contaminados com esses micro-organismos. Então, para nós, é mais a proteção, né? Já que nós não temos pelo suficiente para proteger contra o calor, não temos camada de gordura suficiente para proteger contra a perda de calor, né? Nós não temos uma adaptação, né, para poder proteger contra temperaturas muito quentes, né? A gente tem que estar sempre abrigado, numa sombra, não temos adaptação para nos proteger do frio, temos que vestir roupas. Então, para nós, essa proteção contra micro-organismos mesmo. Né? Então, nós temos aí, e por fim, né, vamos falar um pouquinho do sistema muscular e o sistema esquelético. Qual é a finalidade? É um movimento e sustentação. Um depende do outro, né? O sistema muscular sozinho não vai conseguir movimentar o nosso corpo. E o sistema esquelético sozinho, né, não vai também conseguir movimentar o nosso corpo. Então, um depende do outro. Existe o exoesqueleto, né, e o endoesqueleto. Nos invertebrados, nos artrópodes, nós encontramos lá o exoesqueleto. É um esqueleto que foi feito e está do lado de fora. Nós, mamíferos, as aves, os répteis, nós temos endoesqueleto. Nós cordados têm um endoesqueleto. O esqueleto está para o lado de dentro e a finalidade é dar sustentação para o nosso corpo, né? Sustenta, eu só consigo ficar assim por causa do meu esqueleto, né? Se não fosse o esqueleto, eu estaria, né, uma pilha aí de pele no chão apenas. Então, sustentação, ajuda no movimento e proteção. Nosso crânio vai proteger o nosso cérebro, né? O nosso tórax, né? Nossas vértebras aqui, vai proteger os nossos órgãos internos. Então, a proteção, movimento, sustentação. Nós temos os músculos. O músculo é movimento, mas ele não consegue movimentar sozinho, precisa do esqueleto. Então, a nossa musculatura esquelética, ela é presa ao esqueleto. Nós temos 3 tipos de musculatura, nós já estudamos tecido muscular, já aprendemos que são 3 tipos, né? A estriada esquelética, a estriada cardíaca e a musculatura lisa, que vai formar nossos órgãos internos. Então, basicamente, do sistema, né, desse sistema muscular esquelético, é musculatura esquelética em relação aí ao movimento, tá bom? Em
em relação ao movimento. Aí no PDF de vocês tem os principais, não tem todos, porque nós temos aí cerca de 600 músculos, são muitos músculos, né? Na anatomia humana, são cerca de 600 músculos. Tem alguns aí, os principais, e tem também os principais ossos, também não tem todos os 206 ossos. Em relação à questão dos ossos, o bebê, o recém-nascido, ele vai possuir muito mais ossos do que o adulto, né? À medida que ele vai crescendo, alguns ossos vão fundindo e o indivíduo adulto chega aí com cerca de 206 ossos, tá bom? Aí no PDF de vocês também tem alguns principais ossos, né, como a tíbia, o rádio, o fêmur, né, então os principais ossos aí da anatomia humana, tá bom? Então, é o que temos para falar sobre os sistemas sensorial, tegumentar, muscular e esquelético. É isso, né, um resumo. Agradeço a vocês por essa aula. Até a próxima aula. Um grande abraço para vocês.